Olá, você que me assiste. Que alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando da Palavra de Deus com você. Neste 16º episódio do programa É Tempo de Refletir, eu gostaria de falar sobre a importância de resistirmos ao diabo. A Palavra de Deus diz, olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está aqui em 1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 11. A Palavra de Deus diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém a quem possa devorar. Interessante que muitas pessoas hoje em dia acreditam que apenas o fato de estarem sentadas dentro da igreja ou participarem esporadicamente de eventos cristãos estão vacinadas contra toda e qualquer cilada de Satanás. Mas a palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo e a sua religião é vã. A palavra de Deus diz, olha, seja ouvinte, mas operoso praticante, a fim de que você seja bem-aventurado em tudo quanto você for realizar. O diabo, ele não procura os mais fortes, ele procura aquele que está em posição de vulnerabilidade, aquele que muitas vezes está dentro da igreja, não tem uma vida de sobriedade e vigilância fora da igreja. E o texto então começa, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque existe um adversário que anda muito próximo a vocês, procurando alguém em posição de vulnerabilidade, a quem ele possa devorar, a quem ele possa atacar, destruir. E a palavra de Deus então diz, resisti-lhe. Muitas vezes nós achamos que a nossa força de vontade, as nossas condições intelectuais, o nosso pequeno conhecimento espiritual serão necessários para resistirmos ao diabo. Mas a palavra de Deus diz, resisti-lhes firmes na fé. E fé é algo que nós devemos alimentar todo santo dia, através da intimidade com a palavra de Deus, para aprendermos quais os passos que devemos dar e quais aqueles que não devemos dar. Quais as posturas que devemos tomar e quais as posturas que devemos deixar longe da nossa vida. O texto diz então, resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que você tem sofrido, muitas vezes eu tenho sofrido. O que nós sofremos, os nossos irmãos espalhados pelo mundo sofrem também. Por isso a necessidade de nós, enquanto crentes em Jesus, servos do Senhor, nos mantermos em posição de sobriedade e de vigilância dentro, mas sobretudo fora da igreja. No âmbito eclesiástico, mas sobretudo no âmbito secular da nossa vida, porque a nossa vida o Senhor não enxerga como vida secular e vida religiosa. É uma vida só, ou servimos a Deus e somos sóbrios e vigilantes, ou estamos na linha de frente para sermos atacados pelo próprio diabo que anda ao nosso derredor. Aí a palavra de Deus diz assim, ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E aí o texto diz, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não queira dar uma de He-Man, gospel, eu tenho a força. A tua força nunca será capaz de suportar a força do pecado, a força do Deus desse mundo. Mas quando a tua força é a representação e é a força do próprio Deus na tua vida, por causa da fé que você alimenta diariamente pela intimidade com a palavra de Deus, você pode estar certo de que o diabo vai se levantar para cair na tua vida. E você poderá dizer com todas as letras, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Seja sóbrio, seja vigilante. O diabo vai se levantar contra você, mas ele vai cair porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração neste episódio. Se você puder, compartilhe com outras pessoas, para que o Espírito Santo as alerte sobre a necessidade delas também serem vigilantes, porque o diabo continua atuando nos filhos da desobediência. Que nós sejamos realmente filhos da luz, filhos de um Deus poderoso, e que nós possamos, apesar da desgraça que o mundo vive, caminhar em integridade e em vitória para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe e até o próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.